Bom, iniciando mais uma charla aqui no canal da Unila, hoje com o professor Hermógenes. Agradeço muito a participação aqui. E para iniciar, professor, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua formação e o que você vem trabalhando na Univasp, em Petrolina, sua linha de pesquisa. Ok, então, minha formação é antropologia, eu sou antropólogo e desde 2010 eu venho, junto com a professora Luzânia Barreto, desenvolvendo atividade de ensino, pesquisa e extensão sobre a rubrica drogas, né, lá no Vale do São Francisco. Enfim, a gente vem propondo algumas discussões no que a gente chama da socioantropologia do consumo de drogas, né, e isso passa desde pesquisas, né, junto a usuários de drogas mesmo, pesquisas relacionadas ao processo de construção da identidade do drogado, mas também ações de extensão, né, de formação de profissionais na área da saúde, educação e assistência social, por exemplo, né, para atenção integral do usuário de drogas, iniciativas de ensino, né, no contexto do programa de iniciação à docência, e que a gente vem desde 2014 propondo discussões em escolas da região para tratar a temática das drogas, mas numa perspectiva alternativa, né, ao que seria um modelo tradicional, em que tradicionalmente o que se tinha era uma pedagogia do terror e do medo, né, em relação a essa substância. O que a gente vem propondo é uma educação para as drogas, uma discussão da prevenção dos riscos, né, e um discurso que venha a abarcar não só aqueles que já fazem uso, mas também aqueles que não são usuários, e um discurso que não venha a retroalimentar, vamos dizer assim, o estigma, né, que já é uma realidade em relação aos usuários. Interessante sobre o estigma, né? O quanto a moral na nossa sociedade, ou até o puritanismo cristão do ocidental, tem influência sobre como a pessoa se vê e como as pessoas veem uma pessoa que usa uma substância química, nada mais do que uma molécula, né? Nós moralizamos moléculas. O quanto esse estigma, seja social, religioso, que vocês nas suas pesquisas conseguem ver que interfere na identidade da pessoa, na sua inserção na sociedade, na sua reinserção. Perfeito. Eu costumo dizer que, na verdade, acompanhando uma série de outros, né, autores, que a categoria estigma ela é central para você pensar a situação do usuário de drogas, né? É inegável que no Ocidente você tem o que a gente chama do estigma da droga, né? A droga, como diz o Henrique Carneiro, a droga para nós ela sempre foi, antes de tudo, um conceito moral. Então, você tem uma certa partilha moral que coloca determinadas substâncias no lugar de uma verdadeira encarnação do mal, e isso reflete, sem sombra de dúvida, nos processos de identificação desses sujeitos, né? É como se, por exemplo, a maconha ela está relacionada ao crime, o usuário criminoso, ou, enfim, outras associações desse tipo, sempre tomando como categorias depreciativas, né? Então, estamos falando de um atributo que é depreciativo, que pode sobrepor, né, a todo e qualquer outro atributo que a pessoa tenha nesses processos de identificação. Então, a rotulação de drogado, né, quando esses sujeitos têm a sua condição de desviante, né, descoberta, ela vai ser central, por exemplo, vai repercutir diretamente, por exemplo, no exercício de direitos básicos, né, de saúde, a educação. Enfim, eu venho da trajetória de pesquisa recente na construção da identidade, sobre a construção da identidade social de drogado em escolas de ensino médio, e é marcante como precisamos, vamos dizer, ampliar essa discussão, por exemplo, que faz uma relação entre a evasão escolar e entre o uso de drogas e a evasão escolar, né? Enfim, esse elemento do estigma, da rotulação e especialmente as expectativas que os outros têm em relação ao usuário, vai ter uma repercussão significativa, por exemplo, no sucesso, né, escolar desse sujeito, na integração, vamos dizer assim, no ambiente da escola, e assim vai, né? Isso você pode pensar, por exemplo, no direito à saúde, no direito à assistência social. Então, no geral, estamos falando de populações malditas, né, de grupos que comporiam aquilo que o Bauer vai chamar do refúgio humano, e assim vai indo. E esse estigma que você pontuou muito bem da sociedade, infelizmente parece que se reflete também em políticas públicas, né? Como o Estado consegue ver esse personagem drogado de uma forma científica e assistencial, ou também ele é permeado pela essa influência
cristã ou moralista. Perfeito. Para pensarmos, por exemplo, no modelo de política de drogas que nós temos, né, e sobretudo agora num contexto de propostas de revisão dessa política, né, no sentido de uma intensificação da repressão, né, por exemplo, e mudanças em relação a como lidar com esse usuário, né, retirando a redução de danos como uma perspectiva e voltando para essa lógica manicomial através das comunidades terapêuticas, sem dúvida, isso está marcado na construção do que a gente chama da doutrina proibicionista, né? Que é uma doutrina que se constrói ao longo do século XX, que vai dizer que, sem dúvida, com o protagonismo dos Estados Unidos, e que vai dizer que o Estado deve, né, reprimir a produção, a comercialização e o consumo de determinadas substâncias. É importante visitarmos esse percurso histórico que leva à criminalização. Por exemplo, é marcante como não houve nenhuma preocupação com saúde pública exatamente, né? Você não tem, essas leis não são constituídas a partir de nenhum estudo científico, né, pujante, enfim, não, né? Na verdade o que você tem é um discurso de uma moral específica de grupos específicos que são passados, né, para toda a sociedade. As evidências científicas, na verdade, mostram que esse modelo ele é fajuto no sentido de que ele não realiza, né, o objetivo com o qual ele se propôs, né? Por exemplo, se pensarmos que temos 40 anos, pouco mais de 40 anos que deflagramos a suposta guerra às drogas, né? De lá para cá o que você tem é que, de fato, as pessoas não deixaram de usar drogas, né? Porque esse mundo sem drogas ele nunca existiu, né? Na verdade, não existe uma única sociedade humana que não tenha feito uso de alguma substância psicoativa nos mais variados contextos, com os mais variados objetivos terapêuticos, né, estáticos, de busca de um contato com Deus e assim vai indo. Então, isso é uma utopia, né? Então, esse mundo sem drogas nunca existiu e ele certamente não existirá. Então, o que é que a gente tem com a política proibicionista nesses 40 anos? É o incremento das substâncias, né? Você vai ter um incremento de um uso agora totalmente desregulado, né? Anteriormente você tinha formas reguladas, né, de utilização, seja através da tradição, seja através das ritualísticas. Agora você tem um ambiente de total desregulação sob a manta, né, de proibição. Então, assim, isso vai repercutir, sem dúvida, nas políticas públicas, né? Onde nós, por exemplo, continuamos ainda a encarcerar em massa, né, sujeitos que de fato não são traficantes, por exemplo, né? Se você for observar de perto as rotinas, né, por exemplo, das delegacias de Polícia Civil Brasil afora, o que se tem, né, de fato, é que a grandíssima maioria de quem é preso, por exemplo, por conta da lei de drogas, não se enquadraria efetivamente na figura do traficante. São pessoas que são presas com pequenas quantidades, desarmadas, sem antecedentes criminais. Então, nós estamos falando de usuários, né, que acabam, né, sobre essa força do Estado, tendo as suas vidas completamente marcadas. E é importante pontuar, esse perfil, ele também é um perfil majoritariamente de pobres e negros, né? Isso é muito importante. E aí uma outra coisa que a gente não pode fugir dessa discussão sobre as políticas públicas em relação às drogas, né, e como elas foram orientadas. Historicamente, esse discurso proibicionista, na verdade, ele vem como uma forma de legitimar a perseguição a grupos específicos na nossa sociedade, né? Por exemplo, a gente não tem como falar da demonização da maconha no Brasil sem relacionar com racismo, né? O Brasil, por exemplo, é uma das primeiras nações no mundo em que vai propor políticas proibitivas em relação à cannabis, né? A primeira lei que proíbe a maconha no Brasil, na verdade, ela vem no município do Rio de Janeiro. Em 1830, a Câmara do Rio de Janeiro vai propor essa lei em que, note, quem vendia pagava apenas uma multa, né, enquanto quem consumia tinha pena de prisão. E isso é muito claro do objetivo dessa lei, né? Quem consumia majoritariamente nesse contexto eram os estratos da população afrodescendente, né, negras e assim vai. Então, isso vai se repetir nos Estados Unidos em relação aos migrantes mexicanos, isso vai se repetir no Império Britânico em relação aos chineses, enfim. Historicamente, isso, se a gente for pensar até antes,
né, no início das perseguições aos cultos dionisíacos, ainda no contexto, né, do greco-romano, você vai ter essa mobilização da moral, né, como algo que vai, como é que eu posso dizer, legitimar políticas públicas, interesses de grupos específicos, né? Então, assim, e aí é importante pontuar aqui, convidar a uma reflexão acerca de como organizamos nossa política pública sobre drogas, mostrando a sua limitação, não significa dizer que significa concordar com o consumo de drogas. Na verdade, o consumo de drogas não é uma questão de concordância ou discordância. Eu costumo brincar na minha região, é como dizer que eu não concordo com cuscuz. Enfim, isso não muda em nada, né? Na verdade, o consumo de drogas é um fato. A questão que fica posta para nós enquanto sociedade é até quando nós vamos continuar, né, bancando uma política de extermínio, né, em massa, de aprisionamento em massa de estratos específicos da nossa população, enquanto se vive uma verdadeira aura de hipocrisia mesmo, por exemplo, em relação ao álcool, né, que é uma substância que na nossa sociedade é completamente desregulada, de fato, né? Nós aceitamos publicidade, nós aceitamos todo um processo de construção de uma sociedade da embriaguez, né, em que isso não vem sendo discutido. Inclusive, a última pesquisa feita pela Fiocruz, o levantamento sobre o consumo de drogas no Brasil, ela está sendo, né, ela tá sendo guardada a sete chaves pelo governo, justamente porque o dado importante que essa pesquisa traz é que o problema do Brasil não são as drogas ilegais, são as drogas legais, especialmente o álcool, né, e sua relação com uma série de outros fenômenos, né, que são bastante caros à nossa contemporaneidade, sem dúvida. Perfeito. Quando você menciona a guerra às drogas, né, que surge nos Estados Unidos já há mais de um século, a gente lembra do fracasso da lei seca, que os Estados Unidos mesmo teve por 13 anos, e o consumo de álcool também, assim como outras drogas, é um fato. Ninguém deixou de consumir álcool. No entanto, os riscos que as pessoas tinham para consumir eram maiores, né? E quando você fala em guerra às drogas, embora ela fracassou do ponto de vista da sociedade, do ponto de vista da saúde, mas muita gente ganha dinheiro com isso, né? Tem muita gente ganhando com a guerra às drogas, ou seja, há muita influência econômica aí, e aí gera armas, gera apoio político, enfim, tudo isso. É possível vencer a guerra às drogas, a guerra às drogas não é possível vencer, ela é feita para sempre existir. Mas é possível ter uma outra abordagem, sair desse ritmo de guerra às drogas e ver o cidadão como o primeiro seu direito a usar qualquer substância, e o lícito, o ilícito, esse julgamento é muito temporal da sociedade, mas é possível também sair desse buraco que nós estamos sem uma sociedade ter uma consciência das suas raças, das suas etnias, dos seus privilégios, de suas hipocrisias. Como que as sociedades, outros países talvez venham avançando para tentar fazer algo mais focado em saúde e no direito do cidadão? Perfeito. Então, é importante ressaltar, a guerra às drogas nunca foi guerra às drogas, ela sempre foi guerras a pessoas, né? Pessoas específicas, a estratos específicos, não raro pessoas com cor de pele específicas, né? Isso é importante pontuar. Segundo, quando a gente fala no consumo de substâncias psicoativas, a gente está falando de um fenômeno extremamente complexo, né? É um fenômeno que demanda um olhar multidisciplinar, porque ele é biopsicossocial, não tem como você fugir dessa realidade. O consumo de drogas, quando a gente está falando desse bicho humano que significa o mundo, ele é muito mais do que uma mera interação de uma substância com características farmacológicas específicas junto ao nosso, né, à nossa química cerebral. Não, é muito mais do que isso. São indivíduos específicos que usam drogas específicas em contextos específicos, né? Então, partindo desse princípio, a gente tem que primeiro concordar que a guerra fracassou, esse modelo fracassou, é preciso avançar, né? Mas só que daí, uma outra coisa importante a pontuar, a resolução dessa questão ela também não é simples, né? E é por isso que é com muita ressalva que nós temos que ver, por exemplo, exemplos internacionais e a possibilidade de meramente transplantá-los para cá. É claro que a gente pode se inspirar, né, em avanços que outros países vêm trazendo, mas quando se fala nesse fenômeno, as resoluções elas sempre são locais, são contextualizadas, certo? Mas, enfim, a gente pode pensar em alguns exemplos interessantes que vêm acontecendo no mundo afora, né? Acho que talvez o principal deles, né, e pioneiro, seja o da Holanda,
né, em que você não teve efetivamente uma legalização, como vulgarmente se fala, mas um processo de regulação. Né? E aí na Holanda uma estratégia primeira, né, nesse processo de regulação foi digamos, a descriminalização do consumo de cannabis sativa, né? A conformação dos cafés e a possibilidade de que o usuário de cannabis não tivesse que adquirir a substância no mercado, né, informal, enfim, junto ao tráfico. Né? Isso vai ter repercussões importantes, por exemplo, no consumo de heroína. Né? Um efeito direto da regulação do consumo de cannabis na Holanda vai ser uma diminuição drástica no consumo de heroína, nas mortes por overdose, né, de heroína, exatamente porque, falando de uma forma simples, o que é que se faz? O que é que se fez? Retira o usuário do contato com o traficante. Porque a grande questão é de você ir comprar maconha na mão de quem vende cocaína e de quem vende crack. Né? Enfim, um dia você pode chegar lá e a maconha não tem, mas eu tenho outra coisa, né? E é o que aconteceu, por exemplo, com muitos jovens no Brasil afora, que imaginar por falta de conhecimento mesmo, que a gente nunca educou para as drogas, né? A gente sempre amedrontou, a gente sempre utilizou a pedagogia do terror e do medo, então por falta de conhecimento se imaginava, por exemplo, quando o crack chega, que era possível fumar crack do mesmo modo que se fumava maconha e que não, enfim, estamos falando de substâncias, né, que têm características farmacológicas, possibilidades de produção de uma adição, né, de um uso abusivo extremamente distintas, né? Então, assim, isso passa por uma... Eu penso que primeiro, a constatação de que essa política não deu certo e, segundo, buscar a forma de experimentar mesmo. Experimentar no sentido de propor políticas alternativas. E todas elas, penso, passam por essa retirada desse fenômeno, desse discurso e da celeuma jurídico-policial e trazer definitivamente para o que ela que é um problema de saúde pública. Né? Eu vislumbro um mundo, por exemplo, alguns acham que é uma utopia, mas eu vislumbro um mundo onde nós pensemos e nos preocupemos com as drogas do mesmo modo que a gente se preocupa com a gordura, do mesmo modo que a gente se preocupa com o consumo abusivo de açúcar, assim vai. Né? Então, assim, hoje no mundo, açúcar mata mais do que cocaína. Isso é fato, são números que dizem. Então, nós vamos, né, dizer não ao açúcar, né? Vamos fechar a Coca-Cola, né? Vamos desapropriar as terras, né, dos açucareiros. Acabar com a Nutella? Por exemplo, acabar com a Nutella, prender os baleiros que ficam na porta das escolas, né, esses malditos que estão acabando com os dentes das nossas crianças. Nós não fazemos isso. Né? Então, eu acho que é avançar nesse sentido. Né? Porque, não se engane, usar ou não usar vai ser sempre uma atitude, uma questão de pessoal. De escolha pessoal. O que acontece até quando nós vamos continuar fazendo com que essa juventude que pode optar ou não utilizar, tenha essa experiência no escuro? Porque é o que acontece. Né? Os jovens chegam a essas questões, a isso sem um conhecimento prévio. Ou o que é mais preocupante, interessante, esse conhecimento é adquirido no grupo de usuários. É isso que a escola, por exemplo, está fazendo. Né? Ela, por exemplo, qual é o modelo? A escola, no geral, ela lida com essa situação como? Ela coloca os alunos em um auditório, né, e chama uma autoridade para falar, dar uma palestra, uma atividade completamente passiva. Os estudantes não foram ouvidos em lugar nenhum. Parece que eles nunca souberam de drogas. Né? Imagine, é uma ironia, você chegar numa escola de periferia, né, com um índice de vulnerabilidade, exposição ao tráfico, etc., e levar um especialista da universidade para ir falar de droga para esses meninos que veem o pai usar, o irmão usar, o vizinho é traficante e assim vai indo. Então você leva o menino para um especialista falar, no geral é alguém da academia, da área de saúde ou alguém da área jurídica, não raro um policial, né? E aí, ou um ex-usuário que vai lá dar o seu testemunho, né, no sentido de como ele foi encantado por esse mundo, por essa coisa, que é assim que a gente fala das drogas, né, como se fosse uma entidade que tem força. Imagine, né, crack é possível vencer. Pense que é no mínimo ridículo, assim, se você pensar direito. A gente está numa guerra contra uma planta, a maconha, veja que coisa. Mobilizamos para lutar contra uma pedra, né, contra, enfim, coisas inanimadas que são vistas como se tivessem um poder de ação.
ação sobre pessoas, que destrói indivíduos, sociedades, etc. Não significa dizer, por outro lado, que essas coisas não têm o potencial de causar mal à saúde. Sim, elas têm. Mas aí a gente entra naquela discussão que você propôs, de alguma forma, anteriormente, que é o seguinte: até que ponto o Estado tem o direito de dizer o que eu vou fazer com o meu corpo, né? Ou seja, a gente está falando de um adulto, né, emancipado e assim vai. Então, assim, é uma discussão que, no extremo, leva a debates, por exemplo, sobre se a gente fala em internação compulsória de usuários de crack, e agora volta-se a falar disso, né, na letra da lei, no limite você chega numa discussão de internar gordo. Por exemplo, quem não tem capacidade de manter o seu peso, né? Você vai ter que internar o diabético que volta e meia recai, né, no seu vício por açúcar, né, entre aspas, que é uma droga açúcar, né? Somos viciados dentro dessa substância. Então, eu acho que o avanço passa, sobretudo, por colocar o debate, né? Chega de acharmos que conhecemos, que sabemos sobre drogas, né? Todo o nosso conhecimento sobre drogas está pautado em suposições, né? Sobretudo essa que toma essas substâncias como entidades que têm ação sobre sujeitos. Eu acho que é preciso avançar em relação a isso. Isso passa por tirar essa mística, né, em torno dessas substâncias. Como diz o Carl Hart, né, que é uma referência importante nessa discussão, eu acho que em relação às substâncias que alteram o estado da consciência, antes de qualquer coisa, nós temos que ter um respeito. Né? Porque são substâncias que tem a ver com uma trajetória de relação com os grupos humanos que, né, remonta à noite dos tempos, né? E que, enfim, são coisas que têm um potencial extraordinário. Né? Enfim, por exemplo, o quanto nós perdemos, né, ao longo do século XX, por exemplo, no que se refere à possibilidade de produção de conhecimento sobre os usos terapêuticos da cannabis ativa por conta da proibição, da demonização, né? Vários outros. Então, assim, algo que tem um potencial extraordinário, né, é visto apenas a partir desse uso tido como pejorativo e etc. E sempre tido de uma forma extremamente enviesada, né, de quer colocar como se pessoas fossem vítimas de substâncias. E é um erro, né? Na verdade, não são drogas que usam pessoas, são pessoas que usam drogas, né? Pessoas específicas que falam de lugares específicos, a partir de correntes de experiências específicas, né? E que em contextos muito específicos. Então, assim, eu acho que oportunidades como essa, né, de colocar o debate, e o debate de uma forma menos apaixonada, vamos dizer assim, né? Menos pautada em dogmas ou morais específicas, né? Eu costumo dizer, como falei agora há pouco lá com um colega da clube, é preciso que avancemos no sentido de vamos falar menos em drogas, vamos falar mais em pessoas, em contextos, em cuidado, né? Eu acho que esse é o caminho. Perfeito. Professor Hermógenes, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Charlas da Unila. Agradeço sua participação, todo o seu conhecimento sobre esse tema e desejo sucesso na sua linha de pesquisa, nos seus trabalhos. Obrigado.